Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de biologia. E hoje nós vamos entrar num assunto bem interessante, que na verdade nós vamos fazer uma introdução à genética, tá bom? Para nós entendermos um pouco a genética, é preciso que nós tenhamos em mente alguns conceitos importantes relacionados a essa disciplina, tá bom? Bom, o que a genética estuda? A genética estuda os genes e a transmissão desses genes de geração para geração, tá bom? Então podemos dizer que a genética estuda as características genéticas e hereditárias dos indivíduos e os mecanismos de transmissão dessas características. No entanto, nós temos que ter em mente que nem todas as características que surgem no indivíduo é genética. Umas sim, outras não. E dentro disso, existem basicamente 4 tipos, tá, de características. Bem, quais são essas características? Característica genética é aquela característica na qual é determinada pelo DNA, tá bom? Essa característica está dentro ali do código genético do indivíduo. Por exemplo, cor dos olhos, né, cor da pele, o formato do nariz, formato da orelha, tipo sanguíneo. Tudo isso são características determinadas pelo DNA do indivíduo. E aí podemos dizer que é uma característica genética. Tudo bem? Facinho, né? E tem também as características que são hereditárias. Essa é fácil de entender, né? O que é característica hereditária? É aquela que é transmitida de geração para geração, tá bom? Muita gente confunde característica genética com característica hereditária. Não são a mesma coisa. Elas têm algumas diferenças. Por quê? Porque nem toda característica genética vai ser transmitida para a próxima geração, tá bom? Por exemplo, vamos supor que um indivíduo, né, a cor da pele, um indivíduo que é branco vai tomar sol na praia, né? Aí ele toma tanto sol ao longo dos anos que aí ele pega um câncer de pele. Todo câncer, em sua base, é uma doença genética. Embora seja uma doença genética, muitos desses cânceres, eles têm um fator do meio ambiente que desencadeia, nesse caso, a luz solar. Esse indivíduo, ele tinha alguma propensão para desenvolver um câncer de pele. E aí, quando ele foi exposto à luz solar, né, adquiriu ali o câncer de pele. Essas radiações solares causaram o quê? Uma mudança no código genético desse indivíduo. Causou uma mutação genética, que é uma modificação permanente no material genético. Ou seja, é genético. Esse câncer que surgiu é genético, embora tenha, né, sido desencadeado a partir de um fator ambiental, que é a luz solar. Mas esse indivíduo que pegou um câncer de pele, ele não vai passar o câncer para a próxima geração, tá bom? Ou seja, nesse caso, portanto, nós não podemos dizer que todas as características, né, genéticas são transmitidas. Muitas são, mas outras, nesse caso, não. Enquanto que as características hereditárias, todas elas se caracterizam pela transmissão de geração para geração. Tudo bem? Por exemplo, característica hereditária, que é transmitida de geração para geração. Essas, formato da orelha, do nariz, cor dos olhos, né, tipo de cabelo, tudo isso são características genéticas que são transmitidas de geração para geração. Portanto, essas características são hereditárias, tá bom? Então tem que ter em mente isso aí. Genético está presente no DNA, é uma mudança no material genético. Hereditário, essa característica genética tem que ser transmitida de geração para geração, tá? Tem também uma característica que nós chamamos de congênita. Geralmente está relacionada com doença, tá? O que seria uma característica congênita? É aquela característica que está presente no momento do nascimento do bebê, tá bom? Podendo ser genético ou não, tá bom? Um exemplo, vamos supor que a criança nasce com um defeito no nariz, né? Ela nasce com o nariz praticamente com o nariz todo deformado, tá?
Isso pode ter sido causado por uma mutação genética, tá bom? Ou pode ter sido causado, por exemplo, por alguma substância que esse bebê ficou exposto durante o desenvolvimento embrionário, tá bom? Aí, por exemplo, drogas que a mãe pode usar, né, maconha, bebidas alcoólicas, alguns medicamentos, podem fazer com que a criança nasça com algum defeito, tá? Nesse caso, o defeito não estava na criança, foi que a mãe, nesse caso, né, tomou alguma substância tóxica que foi para o bebê. Como ele já nasceu com isso, podemos dizer que é congênita, tá? Mas nesse caso que eu estou falando, não estava no DNA da criança, mas pode ser que tem características que, por exemplo, a criança nasce, por exemplo, sem braços. Pode ser que essa característica tenha sido uma mutação genética, né, no DNA, ou a mãe pode ter tomado algum medicamento, alguma droga que fez com que a criança nasça nesse caso, sem os braços. É só um exemplo. Então, congênita está presente no momento do nascimento, podendo ser genético ou não. Característica adquirida, já diz o nome, é aquela que você adquire ao longo da sua vida. E o importante é que essas características que você adquire ao longo da vida, você não passa de geração para geração, tá? Por exemplo, se você se infecta com o vírus HIV, o causador da AIDS, né? Síndrome da imunodeficiência humana, você é soropositivo. Você adquiriu ao longo da sua vida isso. Você vai passar para a próxima geração, para os seus filhos? Não. Essa é um tipo de característica, né, adquirida. Tudo bem? Vamos dar um exemplo. Tem características que podem ser enquadradas, né, podem ser causadas por esses 4 tipos, tá? Por exemplo, a rubéola, né? Vamos dar um outro exemplo, a cegueira, né? Ou melhor, a surdez. A surdez se enquadra melhor nesse caso. Vamos supor que a criança nasça surda, tá bom? Bom, depende do caso, pode ser uma dessas daqui. Por exemplo, a criança pode nascer surda porque a mãe doou para esse bebê um gene defeituoso, um gene que teve uma mutação genética, né? Então, nesse caso, é uma característica genética, né? Uma surdez causada por um defeito no DNA. Então, essa surdez foi genética, tá bom? E aí, se a mãe, tá, passou essa característica para o filho, né, esse defeito no DNA para o filho e fez com que ele nascesse surdo, podemos dizer que é uma característica surdez hereditária, tá bom? Mas uma coisa interessante é que a criança pode nascer surda sem ter nenhum defeito no DNA. Por exemplo, se a mãe pegar o vírus da rubéola, tá? O rubéola é uma doença que parece aquelas manchas, né, causada por um vírus. Se a mãe está grávida e se infecta com esse vírus, esse vírus pode passar pela placenta, se instalar, né, aqui nessa região aqui do feto e causar surdez, né, na criança. Nesse caso, a criança vai nascer surda por uma característica congênita. Ela adquiriu durante o desenvolvimento embrionário, tá bom? E nasceu com isso, mas não estava no DNA dela. A mãe que pegou a rubéola passou para o filho e o filho nasceu surdo por causa do vírus que foi exposto ao longo do desenvolvimento ali do embrionário, né, da gestação da mãe, tudo bem? Mas tem surdez também que é adquirido. Por exemplo, se você usar muito fone de ouvido, isso pode deteriorar a sua audição e você pode perder essa surdez, a audição, causando então surdez por excesso de barulho, né? Então isso é adquirido e você não vai passar para a próxima geração isso. Ou seja, a surdez ela pode se enquadrar, dependendo do caso, em uma dessas 4 características aqui, tudo bem? Bom, outras características, né, outros conceitos muito importantes que vocês têm que ter em mente é o conceito de genótipo e fenótipo. O que é o genótipo? Genótipo lembra gene, e gene é uma coisa que está no DNA, ou seja, né, o genótipo é a constituição genética do indivíduo, tá bom? E fenótipo é a característica que foi manifestada no indivíduo, determinada pelo genótipo e também pelo ambiente. Não ficou claro? Vamos voltar aqui o exemplo da surdez. O gene que causou, né, o DNA defeituoso que causou surdez na criança. Tá? Esse DNA que causou surdez na criança, que no caso é genético, é o genótipo. Tá?
E a característica que se manifestou, por exemplo, surdez, é o fenótipo. Ou seja, fenótipo é tudo aquilo que você vê, né? São as características que se manifestam no indivíduo. Por exemplo, você não está me vendo aqui? Você está vendo o genótipo ou o fenótipo? O fenótipo, olha aqui. A cor dos meus olhos, né? A cor do meu cabelo grisalho, né? A minha barba. Tudo isso é o fenótipo, né? A cor da minha pele, a minha altura, tudo isso é o fenótipo, é aquilo que se manifesta. E essas características não foram determinadas pelo meu DNA, pelo meu genótipo? Então, essas características que foram... O DNA, os genes que determinou essas características, né, que surgiram em mim, é o genótipo. Mas as características em si, né, que você está vendo agora, é o fenótipo. É importante vocês lembrar que nem todo fenótipo é visível, macroscópico, vamos dizer assim. Tem fenótipo que é microscópico, você não vê. Por exemplo, o tipo sanguíneo. O tipo sanguíneo, né, é o fenótipo que foi manifestado. Você não está vendo, que está no seu sangue ali, você não está vendo o tipo sanguíneo. É microscópico, ou seja, tem características fisiológicas e comportamentais, né, internas que você não vê. Mas é o fenótipo que foi determinado pelos genes do indivíduo. Tudo bem? É importante também lembrar que o fenótipo não é só determinado pelos genes. Muito pelo contrário, a grande maioria, o que vai se manifestar em você depende tanto do seu DNA, mas também a vida que você leva, o estilo de vida que você leva, o ambiente que você mora. Tá? Portanto, nós dizemos assim, existe uma regrinha geral que diz que o fenótipo, tá? É aquilo que se manifesta, é o resultado do genótipo mais o ambiente. Aí vai dar o fenótipo. Tudo bem? Deixei bem claro? Bem, eu falei aqui de genes, né? Mas o que seria então um gene? Gene é uma porção do DNA que determina uma característica, ou seja, um pedaço do DNA. Não sei se vocês lembram como que é a molécula de DNA. Vou desenhar aqui para vocês. Ó. É uma dupla fita, né? Uma dupla hélice, formada por uma sequência de nucleotídeos, né? E essa sequência de nucleotídeos são moléculas, tá? Uma molécula se junta a outra para formar uma maior. Né? O DNA também é assim, tá? O DNA é formado por moléculas menores chamadas de nucleotídeos. Aqui é o DNA, aqui, ó. Tá vendo? É o DNA como ele aparece, né? No microscópio de alta resolução. E aqui o DNA é tem um código, né? Cada nucleotídeo ali, nós representamos por uma letra, tá? Existem 4 tipos de bases nitrogenadas no DNA, né? A, C, T, G, né? E aqui vai se repetindo, né? Tem esse código, como se fosse um código de barras mesmo. Cada letrinha representando ali uma base nitrogenada daquele DNA, tá? Então, aqui, ó, aí aqui se repete A, T, C, G, 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 C, A, não tem assim uma regra, né? E um pedaço disso aqui, ó, só um pedaço, não tudo, nós dizemos que é o quê? Um gene. Tudo bem? Ou seja, um gene não é o DNA todo, é uma porção, é um pedaço do DNA que vai determinar uma característica no indivíduo. Né? Tem um pedaço no DNA que vai determinar a cor dos olhos, tem um pedaço no DNA que vai determinar, né, o tipo sanguíneo, tem um pedaço no DNA que vai determinar a altura do indivíduo e assim por diante. Então, o gene é uma porção do DNA, tudo bem? Mas é importante vocês lembrarem também, né, para vocês saberem que nem todo o nosso DNA ele codifica proteínas, ele codifica uma característica, tá? Aliás, maior parte do nosso DNA é formado por regiões que não codifica, não manifesta essa característica. Ué, mas o que ele faz ali, né? Esse DNA é chamado de DNA lixo, mas atualmente nós sabemos que esse DNA, que, entre aspas, lixo, é um DNA que regula a expressão dos outros genes, tá bom? Então, isso que é importante, vocês saberem. Uma coisa legal para vocês pensarem, uma célula do coração é igual a uma célula do cérebro, um neurônio? Não, eles são diferentes. Mas não está em você, as duas não estão no mesmo indivíduo? Ou seja, se está no mesmo indivíduo, elas têm o mesmo DNA. E por que elas são diferentes? Justamente por isso. Aqui, as células do coração,
os genes que estão funcionando ali, né, que estão ligados, são outros, e outros estão desligados. No neurônio, né, no cérebro, tem o DNA mesmo, mas tem outros genes lá que estão ligados e outros desligados. Então, depende do qual gene que está ligado ou desligado que vai ali diferenciar uma célula neurônio, por exemplo, da célula do coração, né, ou uma célula do fígado, do rim e assim por diante. Tá bom? Então, é o tipo de... o que vai diferenciar ali, né, as células é quais são os genes que estão ativos ali e quais estão inativados. Tudo bem? Bom, sabendo disso, pessoal, é importante vocês saberem da onde que vocês adquirem o gene, né? Quem te dão esses genes? Os seus pais. E é importante vocês saberem, né, que esses genes estão, né, ali na sequência no DNA, estão no DNA, e esse DNA que você adquiriu foi que seus pais que passaram para você, tá bom? Então, lembrando que os seus pais passaram o DNA para você na forma de cromossomos. Aqui, ó, cada bastãozinho desse aqui é um cromossomo, tá bom? Então, você recebe do seu pai um lote de cromossomo, né, 23 cromossomos desse, e da sua mãe você recebe também mais um outro lote de cromossomo, 23 cromossomos. Se você tem dois lotes, um vindo do seu pai e outro vindo da sua mãe, você é um indivíduo diploide, tá? Você tem os dois lotes de cromossomos, um vindo do seu pai e outro vindo da sua mãe. No caso, no seu óvulo ou espermatozoide, na sua célula reprodutora, não tem só um lote, né? Então você é assim, na sua célula. Se você é um homem, espermatozoide, né? O seu espermatozoide só tem isso aqui. E se você é um óvulo, seu óvulo, né, só tem só isso aqui também. Mas você, indivíduo como um todo, é um indivíduo diploide. Mas as suas células reprodutoras são células haploides, tá? Lembre-se disso, tá bom? Então você recebe um lote de cromossomo do seu pai e um lote de cromossomo da sua mãe. E onde estão... O que é um cromossomo? Cada cromossomo é uma molécula de DNA. É importante vocês saberem disso, tá? E é importante vocês lembrarem que os genes estão localizados ao longo dos cromossomos, né? Cromossomo é DNA, tá bom? E aí vamos entender aqui quais são os conceitos aqui importantes para você, tá bom? Por exemplo, vamos supor, vocês já ouviram falar daquela doença chamada de albinismo? Né? Albinismo é a doença no qual o indivíduo não produz pigmento na pele. Você já deve ter visto, tá? O indivíduo é bem branquinho mesmo, assim, não tem pigmento nenhum, nada, tá? Por que ele nasceu assim, né? Ele recebeu esses genes defeituosos dos seus pais. Um vindo do pai e outro vindo da mãe, tá bom? Ele só recebeu os defeituosos. E o albinismo é causado por uma mutação genética numa proteína chamada de tirosinase, e essa proteína, quando ela não está funcionando, a tirosinase não produz melanina, tá bom? Ou seja, o indivíduo ele é albino, né, na sua grande maioria, porque ele tem os genes defeituosos para produzir o pigmento na pele chamado de melanina. E ele nasceu albino porque ele recebeu justamente, né, ele deu azar, recebeu o defeituoso do pai e o defeituoso da mãe, e aí manifestou nele, tudo bem? Vamos entender isso aqui, ó. Então vamos ver, esse indivíduo aqui, ele é albino. Então, o albinismo é uma característica, né, tem um padrão que é causada por genes recessivos. Tá? O que é um gene recessivo? É aquele gene que só se manifesta na presença de um outro recessivo. Ele sozinho não se manifesta, ele tem que ter um outro que também é defeituoso para se manifestar. Tá bom? Portanto, os pais dele podem não ter sido, não são albinos, tá? Mas eles têm cada um tem uma cópia defeituosa. E essa cópia foi justamente se encontrar nele. Tá? Mas os pais desse indivíduo albino eles não são albinos, porque eles têm uma cópia que produz, né? É uma cópia do gene que não é defeituosa. Tá? Então vamos supor, o indivíduo aqui, né, para essa característica, nós dizemos que ele recebeu um gene recessivo, né, do pai e outro gene recessivo da mãe, tá bom? E aí, como esses genes aqui não são iguais, sim, eles determinam a mesma informação, tá? Se esses genes são iguais, para essa característica, esse indivíduo, nós chamamos que ele é homozigoto, tá? Homo é semelhante, homozigoto. Esse indivíduo é homozigoto para os genes que produzem melanina. Nesse caso ele não produz, ele tem as duas cópias defeituosas, tá? Então esses genes aqui,
ele recebeu do pai e da mãe os genes defeituosos, tá? E aqui é um gene recessivo, né? Um recessivo, outro recessivo. Se os dois são iguais, né? Portanto, eles é um indivíduo homozigoto por essa característica, e como esses genes aqui estão um do lado do outro, ó, eles estão ocupando a mesma posição no cromossomo. Eles estão ocupando a mesma casa no cromossomo. Nós temos um nome técnico para isso. Esses genes estão ocupando o mesmo locus. Né? Locus é local, tá bom? Então podemos dizer que esses genes aqui eles são alelos. Alelos significa o quê? Ao lado, tá? Alelo é ao lado. Esse gene é alelo a esse. Mas, por exemplo, pode ter aqui um outro gene aqui, tá? Que não é alelo, né? Outro par de genes aqui, ó, também, tá? Esse gene, ele é ao lado desse, ele é alelo a esse. Esse é alelo a esse. Ou seja, alelo significa que eles ocupam a mesma posição em cromossomos. Em cromossomos homólogos, que são aqueles cromossomos semelhantes que pareiam durante a meiose, tá bom? Então, esse gene é alelo a esse e esse é alelo a esse, tá bom? Então, esse indivíduo, ele recebeu uma cópia do pai e outra cópia da mãe, de defeituosa. Então, ele é albino, ele acabou, né, não produzindo melanina na pele. Essa falta esses genes defeituosos, os genes mesmos, ele é o genótipo ou fenótipo? É o genótipo, porque é o gene, tá? E qual é o fenótipo desse indivíduo? Pele branquinha, né? Pele sem pigmento nenhum. Tá bom? Deu para entender a diferença de genótipo e fenótipo mais uma vez? Mas tem uma outra ocasião, esse indivíduo aqui é homozigoto, né? Vamos supor que ele receba do pai um gene que é defeituoso, não produz melanina, mas ele recebeu da mãe, por exemplo, do pai um defeituoso. E vamos supor que ele recebe uma outra cópia desse gene, que é uma cópia boa, uma cópia que é normal, que não sofreu mutação. Esse indivíduo aqui vai ser albino? Não, porque ele tem pelo menos uma cópia que é boa, que produz. Se ele tem pelo menos uma cópia, ele vai produzir melanina. E esse gene, ele vai ficar ali escondido, ele não vai se manifestar. Por isso que nós dizemos que ele é um gene recessivo. Lembra dessa palavra? Os genes recessivos estão de férias. Eles estão em recesso. Eles ficam em recesso, recesso recessivo. Eles ficam em recesso quando tem uma outra cópia que é normal. Deu para entender? Então, o que são genes recessivos? São aqueles que só se manifestam em dose dupla. Nesse caso aqui, a característica que se manifestou foi qual? Falta de pigmento na pele. O indivíduo é albino. Aqui, esse gene recessivo se manifestou? Não, porque ele só se manifesta em dose dupla. Aqui tem um gene que nós chamamos que é dominante. E o que é um gene dominante? É aquele que, na presença de um outro gene, de um outro alelo, eles também são alelos, tá? Eles também estão ao lado. Mas eles têm aqui, eles dão informação diferente. Apesar de eles serem alelos, eles dão informação diferente. Um determina a não produção de melanina e o outro determina a produção de melanina. O gene dominante é aquele que, ao lado do outro recessivo, se manifesta, tá? Ou seja, o que seria então um gene dominante? É aquele que se manifesta tanto em dose simples, única, quanto em dose dupla. Esse é o conceito de gene dominante. É aquele que se manifesta tanto em dose dupla, quanto em dose simples. Tá bom? Aqui o indivíduo ele adquiriu um gene recessivo do pai ou da mãe e o outro dominante do pai ou da mãe. Os genes aqui, eles são alelos, eles são genes semelhantes, porém não são iguais. Né? Um é dominante e o outro recessivo. Nesse caso, o indivíduo ele é heterozigoto. Hétero é diferente. O que é um indivíduo heterozigoto, então? É um indivíduo que, para uma determinada característica, apresenta duas versões do mesmo gene. Tá? Duas versões do mesmo gene. Uma versão que é dominante e uma versão que é recessiva. Duas versões diferentes. É isso que nós chamamos de genes alelos. Alelos são versões diferentes de um mesmo gene. Tá bom? E aqui o indivíduo vai ser albino? Não, porque ele tem pelo menos uma cópia boa. Aqui ele vai ser albino? Muito menos.
ele tem as duas cópias boas. Aqui nesse caso ele também é um homozigoto. Homozigoto dominante, homozigoto recessivo. E aqui é um indivíduo heterozigoto. Tá bom? Vamos dar aqui, por exemplo, ó, quais são aqui os alelos recessivos aqui? Azinho, Azinho, tá? E Bzinho, Bzinho, né? Quais são os alelos dominantes aqui? Azão, Azão, tá bom? Qual que é o genótipo desse indivíduo? O genótipo desse indivíduo aqui é Azinho, Azinho. O genótipo desse indivíduo aqui é Azão, Azinho. E o genótipo desse indivíduo aqui é Azão, Azão. Ou seja, genótipo são os genes, tá bom? Então, se o genótipo desse indivíduo é Azinho, Azinho, qual que é o fenótipo dele nesse caso que eu expliquei do albinismo? Ele é albino, é o fenótipo dele. Mediante o genótipo Azão, Azinho, qual que é o fenótipo desse indivíduo? Albino ou não albino? Não albino. Mediante esse fenótipo, esse genótipo aqui, ó, Azão, Azão, qual que é o fenótipo desse indivíduo? Não albino. Tá bom? Então aqui é mais um exemplo. Existem casos que não são só dois genes que determinam a característica, tá? Por exemplo, os grupos sanguíneos. Para vocês entenderem um pouco melhor essa questão dos genes alelos. Alelos são o quê? São versões diferentes de um mesmo gene, tá bom? Ou seja, um gene pode produzir vários tipos de proteínas, tá bom? É importante vocês saberem disso. No caso aqui, ó, os grupos sanguíneos são determinados por vários tipos, por um gene só, mas eles têm várias versões. Olha que interessante. Qual que é o gene que determina o tipo sanguíneo? É o gene I, tá? De isoaglutinação. Essa letra I vem de isoaglutinação, tá? São aqueles esse nome veio de isoaglutinação da transfusão de sangue de indivíduos da mesma espécie, onde o sangue aglutinava, mas era de indivíduos da mesma espécie. Então são semelhantes. Iso significa semelhante. Daí vem a letra I, tá? De isoaglutinação. Esse mesmo gene no indivíduo, né, ele pode ter três versões, tá? Por exemplo, a versão A, que determina o tipo sanguíneo desse indivíduo tipo A. Ele pode ter a versão IB, que determina o tipo sanguíneo B. Ou ele pode ter a versão I, minúsculo, que nós chamamos de tipo O. Ele não tem, né, nenhum desses genótipos aqui. Tá? Aliás, ele tem um genótipo I. Tá? Ele não tem um genótipo nem o A e nem o B. E o indivíduo que tem os dois, né, recebe do pai e da mãe os dois aqui, ó, o A e o B, esse indivíduo ele é AB. Aí podemos ser positivo ou negativo, porque tem vários outros sistemas. Aqui no tipo sanguíneo do sistema BO, os genótipos são A, B, ou o indivíduo pode ser AB ou tipo O. Tá bom? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos mudar aqui, ó. Vamos supor que esse indivíduo recebe o gene tipo A, gene IA da mãe, e o gene I do pai. Com relação ao tipo sanguíneo, esse indivíduo vai ser qual tipo sanguíneo? Tipo A. Porque ele tem o tipo A. O tipo I não determina nada no indivíduo. É um recessivo, não determina nada, tá? Então aqui, se esse indivíduo receber da mãe o A ou do pai, tanto faz, e do outro pai, né, receber o I, esse indivíduo vai ser o quê? Tipo sanguíneo A. Mas se ele receber, por exemplo, né, se um outro indivíduo, vamos dar um outro exemplo, receber aqui o gene que determina o tipo sanguíneo A da mãe e o outro gene que determina o tipo sanguíneo do tipo B do pai, qual que vai ser o tipo sanguíneo desse indivíduo? AB, tá bom? Mas, se ele receber, por exemplo, aqui do pai, da mãe, né, vamos supor, B, o tipo sanguíneo do alelo B, e o tipo sanguíneo aqui do outro alelo B, esse indivíduo vai também ser tipo sanguíneo B, tá? Se ele receber tanto o B do pai quanto o gene B da mãe, tá bom?
Mas, se ele, quando que aparece o O, tipo sanguíneo tipo O? Se ele receber do pai tanto o I e o da mãe também I. Porque o I, esse gene I, o tipo O, ele é determinado por ele tem um comportamento recessivo, ele só se manifesta em dose dupla. E aí o indivíduo vai nascer do tipo sanguíneo tipo O. No meu caso, eu sou O positivo. Esse positivo é um outro sistema, o sistema RH, tá? Depois você tem que estudar isso aí. Tudo bem? Então, esse aqui, por exemplo, é um exemplo, né, de como existem várias versões de um mesmo gene I que determina ali, né, a tipagem sanguínea do indivíduo. Tudo bem? Nesse caso aqui, né, esse indivíduo aqui, ele é heterozigoto, né, tem os genes diferentes aqui, né, as versões diferentes. Aqui ele é homozigoto e aqui ele é, né, também homozigoto. Tudo bem, pessoal? Deu para entender mais ou menos isso aí? Um outro exemplo bem interessante, né, você consegue, por exemplo, dobrar a língua assim, ó, na forma de U. Os indivíduos que conseguem dobrar a língua têm pelo menos um gene dominante, um alelo dominante. Por exemplo, se você receber do pai um dominante com relação a a capacidade de dobrar a língua, vamos dizer assim. Se você receber um gene do pai que faz você conseguir dobrar a língua e da sua mãe que faz você não conseguir dobrar a língua, você vai conseguir dobrar a língua. Porque você recebeu pelo menos uma versão do seu pai. Porque essa característica de dobrar a língua é uma característica dominante. Tá bom? Mas, se você receber, por exemplo, a mesma coisa, você vai conseguir dobrar a língua se você receber os dois dominantes. Vai conseguir dobrar a língua também, tá? Você só vai deixar de dobrar a língua na forma de U se você receber tanto o recessivo do seu pai quanto o recessivo da sua mãe. Tá bom? É mais ou menos assim que muitas características são transmitidas de pais para filhos. Tá bom? Uma outra, nós falamos do albinismo, né? Uma outra característica, doença bem interessante que se pede muito nos vestibulares, é aquela doença chamada de fenilcetonúria. Vou até colocar o nome aqui, ó. Fenilcetonúria. Tudo bem? Fenilcetonúria. Aí, o que é essa fenilcetonúria? A fenilcetonúria é uma doença na qual a pessoa não tem a capacidade de metabolizar um aminoácido chamado de fenilalanina. Tá? Ele não consegue quebrar esse aminoácido. Ele nasce, é uma doença genética, é uma mutação genética na proteína que quebra. Se ele tem essa mutação, ele não consegue quebrar esse aminoácido. E aí acumula, se ele não consegue quebrar esse aminoácido, fenilalanina, acumula no corpo dele e aí causa defeitos neurológicos. A criança pode nascer e ter retardo mental depois. É por isso que se faz o teste do pezinho quando a criança nasce. Porque na coleta do sangue, na hora ali, a mulher vai saber, vai fazer lá o exame de sangue, vai saber se a criança tem ou não tem essa enzima que metaboliza a fenilalanina. Se ela não tem, ela tem fenilcetonúria, aí como vai fazer? Aí ela vai ter que curar isso através de uma dieta. Ela vai ter que evitar alimentos que tenha, né, fenilalanina, porque se comer esses alimentos que tem fenilalanina, vai acumular no corpo dessa criança e pode ter um retardo mental e um desenvolvimento infantil incompleto, né? E aí a fenilalanina, esse aminoácido fenilalanina é encontrado em adoçantes, por exemplo. Então a criança vai ter que resolver esse problema aí, os pais, né, mediante a dieta, tá bom? Um outro exemplo aqui, ó. Outra coisa interessante, tem características que são determinadas mais pelo genótipo, mas tem características que o ambiente é mais determinante. Lembra que eu falei que o fenótipo, aquilo que se manifesta, é uma interação entre o genótipo e o ambiente. Tem característica que o DNA, o genótipo, ele influencia mais e o ambiente influencia menos. Por exemplo, um cavalo de corrida. Esse cavalo de corrida, para ele ficar bem ali, né, somente 1/3 do seu DNA, do seu genótipo, que é determinante para ele desenvolver toda aquela musculatura, aquela capacidade de correr. Os outros 2/3, né, 2/3 é determinado pela alimentação dele, né, e por treinamento.
Ou seja, o ambiente determina mais do que o genótipo. Tá? Agora, por exemplo, vamos supor o tipo sanguíneo. O tipo sanguíneo é determinado mais, né, é influenciado mais pelo genótipo ou pelo fenótipo? Nesse caso, o genótipo. Você pode ter o tipo sanguíneo lá, você pode mudar o seu estilo de vida, mudar de país, mudar a alimentação, mas o seu tipo sanguíneo vai continuar sendo o mesmo. Então, nesse caso, o genótipo que é mais determinante do que o fenótipo. Tudo bem? Então, isso são conceitos importantes que vocês têm que entender também, tá bom? Agora, uma coisa importante também, que eu queria passar para vocês, é com relação ao comportamento dos cromossomos aqui. Vamos lá. Olha só. Esses cromossomos aqui, ó, eles estão em dose simples, ó. Eles estão, aliás, são cromossomos simples. Tem só um bastãozinho, uma molécula de DNA só. Mas, na hora que a célula vai se dividir, lembra que a célula ela se divide, né, por um processo chamado tanto de mitose quanto meiose. Vamos colocar a meiose. Quando a célula vai se dividir, para ela passar esse DNA, esses cromossomos para as células filhas, ela precisa duplicar primeiro esses cromossomos, para depois passar. Senão, ao longo das gerações, vai acabar os cromossomos. Então, ela tem que duplicar e distribuir. Duplicar e distribuir. Então, na hora da meiose ali, tem duas fases, né, o ciclo celular. A intérfase, na qual a célula está se preparando para se dividir, e a fase de divisão propriamente dita. Tá? Na fase de intérfase, a célula está duplicando o seu DNA, o seu material genético. Então, se você vê uma célula no microscópio nessa fase de intérfase, os cromossomos não vão estar assim, eles vão estar duplicados assim. Ó. Esse vai estar duplicado e esse também vai estar duplicado. Na hora da intérfase, tá bom? Na hora da intérfase. Bom, aí muita gente erra na hora que vai fazer a prova, confunde aqui. Aí você vai pensar assim, bom, então eles vão perguntar assim para você, localize, né, escreva os cromossomos duplicados aqui. Aliás, escreva os genes alelos nos cromossomos duplicados. Localize esses genes. Como que eles ficam ali nos duplicados? Aí você vai pensar assim, né, aqui, azão, azinho, então duplicou, né? Então aqui, ó, azão, azinho aqui, azão, azinho aqui. Não, meu amigo, aí você errou, tirou 0, não é isso. Na verdade é isso aqui, ó. Esse cromossomo que duplicou não é esse? Então duplicou o azão, aqui, ó. Duplicou o azão. Aqui, ó, esse cromossomo, ó, duplicou aqui. E esse cromossomo duplicou aqui. Então aqui também azinho, azinho, duplicou azinho, azinho aqui, né? Esse aqui que era outro, só tinha uma versão, ficou 2 aqui. Tá? Muita gente erra aqui, né, nessa questão aqui, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha que passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E espero vocês aí na próxima aula, tá bom? Até logo!